Sabe o que eu percebi ultimamente? Que mais cedo ou mais tarde você tem que pagar por ações passadas, e isso pode acontecer no momento mais inesperado. Sempre haverá pessoas que guardarão rancor de você por anos, e você não saberá quando esperar um golpe. Quando as pessoas estão tão ofendidas e querem se vingar de seu agressor, elas não veem limites e podem fazer qualquer coisa para atingir seu objetivo. Minha história mostra isso perfeitamente. Minha esposa Grace e eu tínhamos acabado de terminar nossa noite íntima. Deitado ao lado dela, eu me senti incrivelmente feliz e relaxado. O quarto estava quieto e Grace estava roncando suavemente de lado. Estendi a mão para desligar a lâmpada, pronta para finalmente dormir, mas naquele momento, meu telefone inesperadamente caiu no chão. Quando me abaixei para pegá-lo, meus olhos avistaram algo debaixo da cama. Liguei a lanterna do meu telefone e descobri uma embalagem de camisinha. Meu coração disparou. Grace e eu não usamos camisinha. Ela tomava pílulas anticoncepcionais e não planejávamos ter filhos, nem precisávamos de preservativos, já que não tínhamos nenhuma doença. Então, de onde veio essa embalagem? Droga, murmurei para mim mesmo. Meu coração congelou de horror e confusão. Decidi colocar a embalagem de volta no lugar e voltei para a cama. Não conseguia aceitar o pensamento de que minha esposa, meu amor, poderia me trair. Na manhã seguinte, acordei e tentei agir como sempre. O café da manhã com minha esposa foi cheio de conversas mundanas, mas, no fundo, eu senti uma dor e confusão insuportáveis. Quando voltei para casa depois do trabalho, a noite foi como de costume. Jantamos, assistimos a um filme e fomos para a cama. Mas quando Grace adormeceu, levantei-me silenciosamente e olhei embaixo da cama. O embrulho tinha sumido. Era uma confirmação dos meus piores medos. Fiquei deitado na cama, pensando no que fazer em seguida. Meu nome é Gregory Alvarado. Sou engenheiro por formação e trabalho nesta área. Sempre tive dinheiro suficiente e nunca neguei nada a mim mesma. Conheci Grace quando ela trabalhava como garçonete em um café que costumo visitar. Não começamos a namorar imediatamente. Começou com um flerte leve, e então decidi chamá-la para um encontro, e depois de 1 ano e meio, pedi-a em casamento. Grace parou de trabalhar e começou a se concentrar em si mesma, praticando práticas espirituais, meditação e coisas do tipo, eventualmente ganhando um bom dinheiro com isso. Ela reuniu ao seu redor mulheres pagantes que estavam cansadas da rotina e com problemas de saúde mental, e com a ajuda de práticas espirituais, ela as ajudou a se encontrarem novamente. Ela também mantinha regularmente sua forma física, contava suas calorias e ia à academia. Eu a restringia de apenas uma maneira. Homens não eram permitidos em seu círculo. Eu era categoricamente contra, e inicialmente, Grace realmente me ouviu e focou exclusivamente em mulheres. No entanto, conforme seus seguidores nas redes sociais cresceram, ela se tornou mais reconhecível, mesmo entre o público masculino. Para não violar meus requisitos, ela introduziu um curso separado para homens, conduzindo-o por meio de comunicação eletrônica. Eu não era contra isso, embora estivesse cético. Assim, Grace dava aulas às terças e quintas para mulheres e aos sábados para homens. Mais tarde, Grace expressou seu desejo de abrir matrículas para um grupo masculino separado, pois havia muito interesse e ela poderia ganhar mais se as aulas fossem realizadas offline. Eu não gostei disso, mas Grace e eu chegamos a um acordo. Ela sugeriu que eu assistisse às aulas dela disfarçado de homem comum aos sábados. Eu era, para dizer o mínimo, contra isso, mas Grace me desafiou, e vendo quanto ela gostou, decidi deixar para lá e apoiei a ideia dela. As primeiras aulas foram boas. Eu não era fã de todas essas coisas espirituais, mas, pelo bem da minha própria paz e para apoiar minha esposa, decidi sacrificar meu sono aos sábados. Depois de alguns meses frequentando, percebi que não havia nada com que me preocupar. As aulas eram frequentadas por homens maduros e bem-sucedidos, todos casados. Em alguns meses, conheci cada um dos 10 frequentadores regulares. Como resultado, decidi que não havia mais razão para eu frequentar as aulas e parei de confiar totalmente em minha esposa. Afinal, é o trabalho dela, do qual ela gosta, e eu não queria ser aquele marido controlador.
Exatamente 6 meses depois de eu ter parado de frequentar as aulas, agora estou deitado na cama, tentando descobrir se há uma conexão entre as aulas da minha esposa e os preservativos encontrados debaixo da nossa cama. Percebi que as próximas semanas seriam muito interessantes. No dia seguinte, entrei em contato com um conhecido chamado Steve, que eu tinha conhecido em uma festa de bêbados, e com quem ocasionalmente mantive contato. Steve tinha conhecimento sobre computadores, então perguntei a ele onde eu poderia comprar equipamentos de vigilância, incluindo câmeras de vídeo e dispositivos de escuta. Tudo isso me custou alguns milhares de dólares, mas eu estava convencido de que valia a pena. Enquanto Grace estava no corredor, cheguei em casa e instalei câmeras com um dispositivo de gravação. Era importante para mim entender se minha esposa estava me traindo ou se os preservativos eram apenas uma coincidência. Quando Grace voltou, fui até o carro dela e instalei um dispositivo de escuta bem na cabine e depois voltei para casa. Enquanto nos sentávamos e comíamos, decidi bater um papo com Grace. Como foi seu dia? Como está o trabalho? Perguntei. Ótimo. Amanhã eu vou liderar um grupo de homens, ela disse. Ah, legal. Eu gostaria de ir também. Eu soltei inesperadamente, querendo ver a reação dela. Sim, sem problemas. Iremos às 9 da manhã, como sempre, ela disse sem um pingo de dúvida. Pensei comigo mesmo, droga, eu não queria ir. No dia seguinte, Grace me acordou e eu fui com ela para o treinamento. Na minha cabeça, eu até consegui justificar a viagem. Eu queria ver como o grupo de homens havia mudado e quantos rostos novos haveria. Para minha surpresa, mais da metade eram pessoas que eu não tinha visto antes, o que tornou minha tarefa mais complicada. Após a sessão de treinamento habitual, desta vez me apresentei aos recém-chegados como marido de Grace e mencionei que também frequento ocasionalmente suas sessões. Não percebi nenhum olhar suspeito e, no geral, parecia bem normal. Fomos para casa e passamos o resto do dia lá. Grace agiu como sempre e tentei não despertar suspeitas, embora estivesse desconfortável. A embalagem do preservativo continuou me incomodando. Nas 2 semanas seguintes, nada aconteceu. Não houve sinais ou indícios de infidelidade. Nada aconteceu em nossa casa enquanto eu estava no trabalho e Grace não levou ninguém em seu carro nem disse nada suspeito. Eu senti como se estivesse acusando minha esposa injustamente e precisava parar de espioná-la até que me deparei com uma conversa interessante. Como de costume, esperei Grace adormecer, desci para a sala de estar e abri meu laptop para rever todas as gravações. Levei cerca de 2 horas, às vezes até mais. Embora as câmeras de vigilância fossem fáceis de revisar, o dispositivo de escuta no carro era problemático. No entanto, em um ponto, me deparei com uma conversa interessante que minha esposa teve com um homem. A conversa delas foi bem curta. Ela estava dirigindo para algum lugar e de repente pegou o telefone e disse: "Estarei na sua casa em alguns minutos, já estou me aproximando da praça." A praça era um hotel localizado a 10 minutos de carro do ginásio esportivo onde Grace costumava treinar, e essa foi minha primeira pista importante. Eu queria descobrir informações do hotel, se algum quarto estava reservado no nome da minha esposa, mas eu não teria acesso a esses dados assim tão facilmente. Então, entrei em contato com meu amigo Steve novamente, que me explicou que eu tinha 2 opções, ambas ilegais: ou hackear o sistema do hotel para obter todos os dados dos hóspedes ou dar dinheiro ao administrador para ter acesso a todas as informações. A segunda opção era mais atraente para mim, então decidi começar com ela. Na segunda-feira, quando minha esposa teve um dia de folga e estava na academia, decidi visitar o hotel para obter mais detalhes. A administradora era uma mulher, bem jovem e aparentemente uma estudante, então, a princípio, ofereci a ela $500 pelas informações sobre todos os clientes do hotel no mês anterior, mas ela ameaçou chamar a polícia e insistiu que eu deixasse o hotel o mais rápido possível. No entanto, persisti. Eventualmente, a administradora ligou para o dono do hotel, que me convidou para um café. Ele era um homem adulto com barba, com cerca de 40 a 45 anos. O administrador disse a ele que eu estava tentando obter ilegalmente informações pessoais sobre os hóspedes, e Donald, o nome do proprietário, disse que cuidaria disso. Sentamos no café,
e ele começou a perguntar por que eu precisava de informações tão valiosas. Antes que eu pudesse responder, ele perguntou diretamente: Você suspeita que sua esposa está traindo? Sim. Como você descobriu isso? Eu perguntei. Você acha que é o único que veio ao hotel querendo informações sobre os clientes? 80% dos nossos hóspedes regulares são amantes que alugam quartos por um dia, passam apenas algumas horas e depois vão embora. Além disso, nossos preços são democráticos, atraindo amantes, ele explicou. Eu disse a ele que por 2 semanas, eu estava observando minha esposa através de câmeras escondidas e dispositivos de escuta, mas isso não me deu nada, exceto uma pista sobre o hotel. Tudo bem, eu vou te ajudar, mas primeiro, você precisa me dar uma foto da sua esposa nos dias em que ela geralmente não está em casa, e você não pode monitorá-la, ele disse, e depois de alguns segundos, ele acrescentou, além disso, eu preciso que você cubra os lucros potenciais perdidos por meio ano, mas nós calcularemos isso quando pegarmos sua esposa. Fale sobre um homem de negócios, pensei comigo mesmo, e concordei com seus termos. Forneci a ele os dias em que minha esposa ficava frequentemente fora de casa, terça e quinta, porque, segundo ela, esses eram seus dias mais ocupados. Também dei a ele uma foto de Grace. Donald e eu nos despedimos, e ele prometeu me ligar de volta em algumas horas, assim que tivesse analisado todas as informações. Enquanto isso, fui para casa e liguei para Grace. Querida, olá, estou indo para casa. Quer que eu compre alguma coisa? Eu perguntei. Não, obrigada, querida. Vou passar sozinha. Ainda estou no treino e estarei em casa em algumas horas. Amo você, ela disse, e eu retribuí seus sentimentos. Cheguei em casa e, como sempre, comecei a verificar as câmeras, mas, infelizmente, não havia nada nelas, nem mesmo uma pequena dica. No entanto, mal 20 minutos depois de eu chegar em casa, Donald me ligou. Gregory, desculpe incomodá-lo, mas agora mesmo, sua esposa está te traindo com o Sr. Bauer, que reserva quartos em nosso hotel pelo menos 3 vezes por semana. Não consegui ouvir mais e saí correndo de casa, completamente inesperado para mim, então simplesmente entrei no meu carro e dirigi. Eu nem sabia o que dizer ou fazer em tais situações. Eu estava tremendo todo. Assim que cheguei ao hotel, não vi o carro da minha esposa, mas Donald se aproximou de mim. Ele me entregou uma fotografia e perguntou: Esta é sua esposa? A foto mostrava Grace andando de mãos dadas com Peter, que eu reconheci imediatamente. Eu não sabia seu sobrenome, mas o reconheci da foto imediatamente. Esse cara estava participando das sessões desde que elas começaram em um formato offline, e eu fiquei chocado porque ele era casado. Eu tinha falado com ele várias vezes e ele mesmo tinha me contado sobre isso, então eu nunca teria suspeitado dele. Então Donald me entregou outro pedaço de papel. Também analisamos rapidamente o comparecimento deles nos últimos meses e descobrimos que se eles parassem de visitar nosso hotel agora, perderíamos $5.000. Você precisa pagar isso. E, claro, esse preço é com desconto. Fiquei em choque total. Minha esposa estava me traindo, e ele estava falando sobre dinheiro. Eu pago depois. Preciso entrar agora. Não, não, não. Não é assim que as coisas são feitas. Primeiro, o dinheiro, depois as chaves do quarto onde sua esposa está se divertindo, disse aquele miserável. Se eu lhe pagar uma parte da quantia agora e o restante depois, isso seria aceitável para você? Eu perguntei. Melhor pagar o valor total de uma vez. Por que você não está levando meu trabalho a sério? E se você pagar mais $3.000 em cima, incluiremos mais serviço de segurança e um cinegrafista que por acaso é nosso administrador bonito e perfumado, ele disse. Isso começou a me irritar. Parecia que ele estava desperdiçando tempo deliberadamente, então eu apenas o repreendi e fui com raiva para o hotel. Mas na entrada, fui inesperadamente recebido por um segurança que me disse que minha entrada foi negada. Virei-me e olhei para Donald, que não se moveu um centímetro. Ele olhou de volta para mim e bateu no relógio com o dedo, sinalizando que eu precisava pagar agora mesmo. Aqui estão $2.000 em dinheiro, o resto depois.
Vou ao caixa eletrônico e sacarei o dinheiro restante, eu disse, entregando o dinheiro a ele. Fechado, mas a taxa aumentou em $1.500, então você precisará pagar mais $4.000, ele disse. Você perdeu a cabeça? Por que o aumento repentino? Eu perguntei com raiva, incapaz de me conter. Porque quando eu te ofereci $5.000, eu não estava brincando, e agora, pelo problema que eu passei, você vai ter que pagar mais, ele respondeu. Droga, eu disse. Tudo bem, eu concordo, mas por favor, me dê a chave e me diga o número do quarto e eu vou embora. Aqui está. Só certifique-se de manter isso em segredo. Sem polícia, Romeu, ele disse, e eu pensei comigo mesmo, que idiota ele era. Entrei no hotel e rapidamente encontrei o quarto que estava procurando. Antes de abrir a porta, parei para ouvir qualquer som, mas estava silencioso. Eu queria pegar minha esposa no ato da traição para capturar todo o processo na câmera. Reuni meus pensamentos, liguei a câmera, inseri a chave na fechadura e rapidamente a girei para me encontrar no quarto onde, naquele exato momento, o sexo estava acontecendo na cama. Minha esposa estava em posição de cachorrinho, e atrás dela estava Peter Bauer, ambos nus, com uma música calma e romântica tocando ao fundo. Seus rostos contentes rapidamente se transformaram em confusão. O que diabos você está fazendo aqui, Gregory? Grace perguntou rapidamente. Pensei que um filme adulto estava sendo filmado aqui, então decidi fazer o papel do cinegrafista, eu disse sarcasticamente, e encerrei a gravação como havia capturado o material. Então bati a porta e a tranquei. Bom, agora vamos fazer homenagem a Troyes, eu disse, enquanto Grace e seu amante estavam colocando suas roupas íntimas. Grace se levantou da cama e se aproximou de mim. Sente-se, eu vou te explicar tudo. Naquele momento, Peter estava colocando as calças e estava prestes a sair do quarto. Espera, você já está indo embora? Ficou com medo? Ou vai procurar sua aliança de casamento que você acidentalmente perdeu em algum lugar? Ele tentou passar por mim, mas eu o agarrei pelos cabelos e o virei para mim, cuspi em seu rosto e com um chute o mandei para fora do quarto, e ele correu pelo corredor. Grace estava muito nervosa. Ela se esforçou para encontrar as palavras e até se ajoelhou diante de mim. Querido, vou explicar tudo. Por favor, sente-se, ela disse. Por que se incomodar? Eu vi tudo com meus próprios olhos. Isso é o suficiente para mim, eu disse. Deixe-me explicar, por favor, ela disse, suas mãos tremendo, implorando para que eu me sentasse em uma cadeira. Não atendi ao pedido dela e, com uma expressão triste, comecei a fazer perguntas. Há quanto tempo você está tendo um caso com ele pelas minhas costas? Grace compartilhou que conheceu Peter online e ele foi o primeiro cara que demonstrou interesse nela e insistiu que Grace conduzisse sessões offline. Ele mostrou atenção a ela, mas Grace o colocou em seu lugar, afirmando que ela tinha um marido amado e não precisava de mais ninguém. Assim que parei de ir às sessões, pensando que estava tudo bem, Peter se tornou mais ativo e começou a fazer avanços em direção a Grace com maior entusiasmo. Inicialmente, eram apenas saídas regulares para restaurantes e Grace justificava para si mesma como apenas passar um tempo com uma amiga. No entanto, Peter se tornou mais persistente e começou a solicitar sessões privadas. Isso continuou por cerca de 5 semanas até que Peter e Grace acabaram na cama juntos. Grace, ao contar tudo isso, não tentou bancar a vítima. Ela entendeu completamente no que estava se metendo e explicou sua infidelidade pelo desejo por novas emoções e adrenalina. Ela também mencionou que sabia sobre as câmeras e dispositivos de escuta, entendendo que mais cedo ou mais tarde eu a pegaria em ato de infidelidade e ela estava apenas esperando relutantemente por esse momento. Ela viu isso como um jogo. Inicialmente, ela se encontrava com seu amante uma vez por semana em um hotel. Então ela decidiu aumentar as apostas e começou a encontrá-lo 2 vezes por semana. Eventualmente, ela se empolgou e conseguiu trair por 5 dias seguidos, sabendo que eu nunca descobriria. Ela sabia que eu confiava nela e queria ver até onde ela poderia ir. Ela também mentiu para mim sobre seu trabalho. Eu sempre soube de sua agenda diária, mas havia dias em que ela deveria ter sessões com mulheres, o que não existia.
Em vez disso, ela passou um tempo com Peter, emocionada pelo fato de eu ter ficado alheia por 6 meses. Depois de estar com Peter, ela ia à academia para malhar intensamente e tomava banho lá para remover qualquer cheiro de homem. Ela nem tinha medo de deixar o telefone perto de mim porque sabia que eu nunca iria mexer nele. Ela compartilhou várias ocasiões em que o telefone dela estava bem na minha frente, recebendo mensagens de Peter, e eu nunca verifiquei o telefone dela, embora ele não estivesse bloqueado. Ela pensou que tudo estava perfeito e que ela e Peter tinham alcançado um novo nível. Saí para trabalhar naquela manhã. Ela presumiu que minha esposa ficaria em casa o dia todo, mas então foi isso, exceto por uma coisa. Peter estava em nossa casa com minha esposa, fazendo sexo com ela. Ele saiu uma hora antes de eu chegar em casa. Grace teve que limpar a bagunça deles e fingir habilmente que tinha ficado sozinha o dia todo enquanto sentia minha falta. Toda vez que eu tomava decisões ousadas por ela, as chances dela cometer um erro também aumentavam. Foi o que aconteceu quando ela esqueceu de jogar fora um pacote de preservativos deixados debaixo da nossa cama e então ela viu a câmera escondida que eu tinha instalado e percebeu que eu estava monitorando ela. Comecei a suspeitar que ela estava me traindo. Ela reduziu o número de vezes que se encontrava com Peter, mas isso não a impediu de cometer um segundo erro. Enquanto dirigia, ela disse o nome de um hotel. Grace também pensou que eu tinha instalado um sistema de navegação em seu carro e em seu telefone, então ela sempre estacionava seu carro perto da academia e deixava seu telefone lá quando ia para o hotel. Ela se sentiu esquiva. Sim, eu disse sarcasticamente, e foi exatamente isso que aconteceu. Eu precisava te dar um certificado. Grace também mencionou que o sexo com Peter foi terrível. Agora eu entendia por que não tinha visto nenhum sinal óbvio de traição. Estávamos indo bem na cama e ela não me deu nenhuma razão para sentir ciúmes. Mas, ao mesmo tempo, ela foi descaradamente infiel a mim bem debaixo do meu nariz. Eu não sabia o que dizer a ela. Então o que ela disse em seguida me deixou chocado. Grace me perguntou se eu lembrava de quando ela estava no ensino médio. Todos a intimidavam porque ela era gorda e ninguém queria ser amigo dela. A pior pessoa era Peter Bauer. Ele até bateu nela. Depois que se formaram no ensino médio, eles não se viram mais por mais de 8 anos. Depois de tanto tempo, Grace percebeu que Peter tinha sido o cara que a intimidava o tempo todo e lhe dava uma vida difícil. No entanto, foi surpreendente que ele não a reconhecesse. Ele nem se lembrava da garota que ele havia intimidado na escola. Grace se sentiu ofendida e queria vingança contra Peter. Ela abriu especificamente inscrições para aulas com homens e começou a flertar com Peter. Depois disso, o próprio Peter começou a fazer avanços em direção a Grace. E ela percebeu que esta era uma oportunidade real. Peter era o diretor-chefe de uma das empresas que desenvolviam seu software para usuários de computadores pessoais. Grace também sabia que Peter tinha uma esposa e 2 filhos e vivia muito confortavelmente. Grace obteve acesso às contas de Peter e ele repetidamente compartilhou os segredos comerciais de sua empresa com ela. Ele contou tudo a ela e até mesmo forneceu a ela uma conta bancária separada na qual ele depositava dinheiro mensalmente. No entanto, em vez de gastá-lo, Grace economizou o dinheiro ao longo de 6 meses, acumulando cerca de $300.000. Peter se apaixonou perdidamente por Grace, mas ele queria que ela continuasse sendo sua amante, e ela corajosamente tirou vantagem disso. Ela percebeu que tinha ido longe demais, mas estava com medo de confessar tudo para mim, então ela deliberadamente deixou um pacote de preservativos debaixo da cama e mencionou especificamente o nome de um hotel, embora ela não estivesse falando ao telefone naquele momento. Até o dono do hotel, Donald, estava envolvido nisso. Donald sabia sobre o plano de Grace. Eu ouvi tudo isso e não conseguia acreditar no que ouvia. Grace começou sentindo uma emoção por trapacear e terminou com isso sendo seu plano de vingança contra seu ofensor, e eu não sabia no que acreditar. Grace era muito inteligente, e eu não negligenciei o fato de que isso poderia ser verdade, mas eu precisava de provas. Mas Grace inesperadamente disse: "Eu vou entender se você quiser se divorciar de mim." Afinal, houve infidelidade, e eu agi extremamente tolamente, mas eu quero que você saiba que eu te amo, e tudo isso é verdade.
Ela me entregou o telefone e tocou uma gravação de vídeo que ela tinha feito 8 meses atrás, onde ela falou sobre seu plano e que ela não queria me envolver. Ela não queria que eu interferisse. Eu estava em choque total. Meu cérebro estava fervendo, e eu precisava de tempo para pensar em tudo. Grace e eu fomos para casa, e ela me pediu para dar a ela a oportunidade de completar seu plano. Ela queria destruir Peter completamente. Primeiro, ela enviou seu advogado para a esposa de Peter, alegando que seu marido a estava traindo com Grace. Depois disso, ela queria que Peter perdesse seu emprego e enviou cartas anônimas com os dados secretos da empresa apresentados a ela por Peter, exigindo sua demissão, ou então as informações seriam divulgadas publicamente. Como resultado, a esposa de Peter entrou com um pedido de divórcio, e a empresa tentou processar Peter por divulgar tais informações confidenciais. No final das contas, Peter perdeu o emprego e foi condenado a pagar uma multa de $800.000 para evitar acusações criminais. Ele também perdeu sua família, pois sua esposa o deixou com seus filhos. Além disso, Grace entrou com uma ação judicial contra Peter, acusando-o de chantagem e coerção para intimidade não consensual. Com a ajuda de advogados caros, ela ganhou o caso e, graças a Peter, nosso orçamento familiar foi reabastecido em $600.000. Todo esse caso levou 6 meses, e Grace e eu continuamos a viver juntos. Depois desse incidente, Grace fechou o clube masculino e se tornou mais gentil e afetuosa. Eu senti o amor dela por mim, e eu a amei de volta. Eu ainda não conseguia acreditar no que tinha acontecido conosco, e decidi não me divorciar dela, mas a avisei para me informar se ela quisesse embarcar em outra aventura. Enquanto isso, compramos uma casa nova, atualizamos nossos carros, voamos para as Maldivas e estamos esperando nosso primeiro filho. Tudo está indo bem para nós. E histórias emocionantes. Boa sorte!